Investidores, eu vou começar aqui hoje no 4 horas relembrando a tendência para vocês e comentando como eu acredito numa tendência forte ou fraca, tá bom? Vamos revisar um dos conceitos mais importantes da análise técnica, que é a tendência. Além disso, também quero fazer uma análise completa de sentimento, tá? Falando o que aconteceu com os nossos indicadores aqui, né? Afinal, a gente teve uma melhora sim nas últimas horas. Eu quero explicar para vocês o conceito de suporte forte pela análise de sentimento ou resistência forte. Vamos falar sobre isso. Além, para finalizar, quero falar por que, na minha opinião, o apocalipse ainda não aconteceu, mesmo sim a gente tendo moedas caindo 10, 11, 12, 14, as moedas estão caindo muito, mas mesmo assim eu acredito que o nosso apocalipse ainda não rolou. Se ele rolar, onde o preço pode parar? Vamos falar muito sobre isso aí que é importante e tem a ver um pouco com a nossa dominância. Tranquilo? Então vamos lá, vamos começar no 4 horas. Investidores, no 4 horas eu quero relembrar para vocês conceitos básicos de tendência, né? Afinal, o Bitcoin nesse momento, na minha opinião, ainda briga pela tendência de alta. E eu sempre gosto de tentar deixar a tendência o menos subjetiva possível, tá? O mais importante para a gente como analista técnico é entender a tendência do ativo. E como é a maneira mais fácil de você interpretar a tendência? É simplesmente você entendendo o conceito de topos e fundos ascendentes ou descendentes, tá? E o que a gente tem aqui ainda são topos e fundos ascendentes, né? Ou seja, se o preço conseguir se manter acima desse suporte dos 34 mil dólares, a gente ainda tem um viés altista. Porém, se a gente rompe aqui, caras, já era. Por quê? Porque o viés passa a ser baixista, a gente forma um pivô aqui de baixa, e aí não só análise de sentimento, mas análise técnica também vai apontar para baixo, ok? Então é muito importante que o Bitcoin segure nesse suporte dos 34 mil, tá? Esse é o primeiro ponto. Fala, pô Paulo, mas você sempre coloca as médias no seu gráfico. Por que eu coloco as médias? Eu coloco as médias porque como a gente analisa muitos ativos, a gente precisa bater o olho no gráfico e entender mais ou menos o que está acontecendo ali. Então, quando eu vejo uma média vermelha cruzando aqui no Bitcoin, eu falo, opa, a situação está feia. Mas o mais importante não é uma média, um indicador arbitrário que você decidiu. É você entender o conceito de topos e fundos ascendentes ou descendentes. Se a gente perde esse fundo, a gente vai começar uma tendência de baixa. E isso seria prejudicial demais para a tentativa do Bitcoin de retomar alta, tá bom? Então, lembre-se, se ele perdeu os 34 mil dólares, provavelmente a gente vai ver o Bitcoin mais abaixo, tá? Então, tomem cuidado com essa zona, é uma zona de suporte, é uma zona onde eu vou sair fora de parte dos Bitcoins que eu tenho se for perdida, né? Se a gente fechar aqui confirmando abaixo, tranquilo? Continuando aqui e falando um pouquinho mais do 15 minutos, no 15 minutos a gente pode entender que o preço está formando uma consolidaçãozinha aqui, né? Isso, infelizmente, é um padrãozinho de continuação da baixa, né? Parecido com o que a gente teve aqui. Então, quando a gente forma esses padrões, a maior probabilidade é que a gente rompa para baixo. Quer dizer que vai romper? Não. Quer dizer que a gente precisa olhar e colocar nossos stops condizentes com este padrão, tá? Então, se a gente rompe para baixo esse padrãozinho aqui, é a região dos 35.300 dólares, caras, problema. Provavelmente a gente vai ver o Bitcoin testando o fundo. E se ele testar o fundo de novo, a gente pode rompê-lo e aí formar o pivô de baixa no 4 horas, tá? Então, eu ficaria muito de olho com os 35.300 com uma zona importante. Se a gente romper para baixo, você pode ou sair fora ou você pode até apostar na queda, tá bom? Falando aqui do price action das últimas horas, a gente vê de novo algo preocupante, né? As pessoas comprando no topo, né? O maior volume que a gente tem aqui nas últimas horas é deste topinho aqui e faz parte. É assim que o mercado funciona. As pessoas acreditam que o preço vai subir e ele, pô, vai para o outro lado. É assim. A gente precisa entender que se o mercado é assim manipulado, a gente tem que trabalhar com isso. A gente tem que fazer isso uma oportunidade para a gente, não um risco, tá? É só fazer o óbvio e operar contra as pessoas perdendo. É isso que a gente sempre faz na análise de sentimento. Quando as pessoas estão perdendo, a gente vai e aposta contra elas. Porque pensa comigo. Esses caras que compraram no topo aqui, o que eles estão agora nesse momento? Presos. Eles estão presos aqui, eles estão doidos para sair. A maioria não colocou stop, a maioria está na posição, viraram torcedores do mercado. Quando o preço volta ali na região, esses caras colocam ordens, criando uma oferta que dificilmente o preço vai passar. E é isso que acontece em todos os criptoativos. Vocês precisam ver que interpretar o mercado de uma maneira mais simples. O mercado, ele não tem muito aí para indicador tal, não. Ele está muito mais ligado
para o que as pessoas fizeram, onde as pessoas estão presas, onde as pessoas estão perdendo dinheiro. Se as pessoas erraram, você tem que apostar contra elas. E ter um price action ligado e entendendo nessa manipulação. Tranquilo? Então, o suporte aqui é os 35.300. Se a gente rompe esse topinho, é um bom sinal. Por quê? Porque a gente vai ter mais demanda para tirar essas pessoas, entre aspas, salvar essas pessoas, né? E o preço continuar subindo a partir daqui, tá? Então, no curto prazo, esses são os suportes e resistências que eu vejo. Continuando aqui, indo para uma análise de sentimento, eu acho importante a gente destacar alguns pontos. Primeiro, os pontos onde a gente tem que pensar em distribuir, os pontos onde a gente tem que pensar em acumular. Vocês sabem, a gente tem que pensar em acumular quando a gente basicamente liquida muita gente. Então aqui era uma possível acumulação? Aqui era, sempre é. Mas você precisa entender que quando você acumula, você tem que estar predisposto também a distribuir. Então quando o preço volta a subir, vai nos pontos, liquida e tem muita instituição tentando vender, o que você vai fazer? Você vai começar a torcer que o Bitcoin vai subir, vai fazer nova máxima? Não, você vai sair aqui. Por quê? Porque é o que as instituições estão fazendo, tá? Então a gente vê muitas pessoas que shortaram errado sendo liquidadas e as instituições aqui colocando muita ordem para vender. Esses são os momentos para você sair fora, tá? Falar, pô, o preço pode continuar subindo? Pode. Mas aí é mais importante que você opere o rompimento em si do que você acreditar que vai romper com tanta instituição acima, tá bom? Então lembre-se, o que importa não é o preço, é a oportunidade. Você não tem uma oportunidade de compra quando as instituições estão distribuindo. Você tem uma oportunidade de compra depois que a gente forma um novo range acima dessas ordens de distribuição das instituições. De preferência, com elas colocando abaixo. Tranquilo? Falando um pouquinho aqui sobre o que aconteceu nas últimas horas, deu uma melhorada, né? A gente teve uma queda aqui no nosso long short ratio, que está sendo o melhor indicador. Ele chegou a 1.4 e nesse momento está em 1.6. Tá bom, isso não é bom, né? Mas também não é terrível. Eu acho que é importante a gente ver essas quedas para acreditar no mínimo num pullback do Bitcoin, tá? Então esse pullback pode acontecer. E se ele acontecer, a gente vai discutir aqui um pouquinho sobre o conceito que eu falei com vocês das pessoas presas, né? Na análise de sentimento, a gente pode não só especular onde as pessoas estão presas, mas a gente consegue ver no gráfico, nos indicadores, realmente onde elas estão. Então eu vou te mostrar dois exemplos importantes aqui. Por quê? Que a gente existe uma resistência, uma zona um pouquinho mais acima, e por que a gente tem um suporte abaixo, que a gente vai discutir. Vamos lá. A resistência que eu quero mostrar para vocês é a resistência da região entre os 37 e os 38 mil dólares, tá bom? Vocês lembram que quando a gente estava aqui, as pessoas estavam comprando, e o nosso long short rate estava subindo. Vocês lembram? Juntamente com o nosso open interest. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que basicamente tem muita gente presa nessa região. Então se o preço volta aqui, a gente vai ter uma oferta dessas pessoas tentando sair no 0 a 0 no lucrinho, não deixando o preço ultrapassar. Então para eu ficar realmente otimista no Bitcoin, o que eu gostaria de ver? Eu gostaria de ver ele acima dessa região dos 38 mil e pouco. Tá? Se ele romper ali, caras, pode ser um ótimo sinal que a gente encontrou suporte onde precisava e a partir daí a gente volta. Mas não vai ser fácil. Não vai ser fácil a gente passar dessa região, tá bom? Ao mesmo tempo que o mesmo conceito que a gente tem das pessoas colocando oferta, a gente pode também ter elas para uma demanda. Então vamos falar um pouco sobre isso e por que é importante não só a nossa queda no long short ratio, mas o open interest nas últimas horas. Vamos lá. O que a gente vê aqui, né? A gente vê que nas últimas horas, desde o nosso fundo ali próximo aos 34.700, a gente está vendo o preço subir e o long short ratio cair. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, à medida que o preço vai subindo, as pessoas estão apostando na baixa. Isso é ótimo. Por quê? Porque a gente basicamente entende que essas pessoas estão cometendo erros. Se o preço está subindo, demonstrando força, todo mundo shortando, as instituições vão mandar o preço mais para cima para estopar e liquidar essas pessoas, correto? Mas, o que está acontecendo aqui? Essas pessoas já foram liquidadas? Não o suficiente, na minha opinião. Por quê? Porque repara que ao mesmo tempo que o nosso long short ratio está caindo, o nosso open interest está subindo. Então eu tenho um aumento aqui de contratos, olha só, de 5,4 bi para 5,9, quase 6 bilhões de dólares nessa subidinha do Bitcoin. Então pensa comigo, a gente teve muitos contratos abertos e a gente sabe que grande parte desses contratos, e a maioria das sardinhas do mercado, estão shortadas nessa região, porque foram criados novos contratos e o open interest caiu. Então a gente sabe que existe um suporte importante aqui. Suporte dessas pessoas que vão começar a colocar ordens aqui. Quer dizer que vai segurar? Não. Quer dizer que é um suporte importante. E se esse suporte for perdido, a gente pode olhar para o Bitcoin bem mais abaixo. Tá? Então,
Isso tudo aqui foi para servir e mostrar para vocês que a gente tem um suporte importante até esse fundo com as pessoas presas, mas se a gente romper ele, a gente vai estar não somente rompendo um ponto importante para análise de sentimento, mas também um ponto importantíssimo da análise técnica, né? Essa região dos 34 mil dólares. Então, tomem cuidado, tá? A gente está inclusive quase testando aqui o nosso suporte dos 35.300 dólares, tá bom? Então é isso. Vocês perceberam que a interpretação que a gente tem de suporte e resistência está muito ligada à análise de sentimento? E a análise de sentimento é isso, é interpretar o que está acontecendo agora no mercado, onde as pessoas ficaram presas, onde elas vão perder dinheiro. É isso que a gente tenta fazer todos os dias, em confluência com as oportunidades que a análise técnica nos apresenta. Tranquilo? Que é porque eu estou um pouco preocupado com a situação atual e porque, na minha opinião, as pessoas não estão muito racionais nesse suporte. Vamos lá. Um dos melhores indicadores para denotar risco do mercado, e a gente discutiu muito sobre isso aqui desde lá dos 65 mil dólares, é a dominância, né? Por quê? Porque à medida que a dominância ela vai caindo num mercado arriscado e num mercado que, claramente, o Bitcoin está em tendência de baixa, né? Pelo menos aí no diário e tal. Se a dominância cai, é um sinal para a gente que as pessoas elas estão apostando mais do que elas deveriam. Porque a gente sabe, se o Bitcoin vai lá e despenca, as altcoins vão cair mais. A gente tem a correlação no mercado. Então, quando a gente vê um mercado em dominância caindo e o preço em suporte, o preço de tendência de baixa, é um sinal terrível. É um sinal que as pessoas estão ainda acreditando demais. Se elas estão acreditando demais, elas vão ser penalizadas, provavelmente. Então, o meu ponto de preocupação aqui é o que aconteceu desde ontem, né? Desde ontem a gente estava aqui, né? Vamos pegar aqui, desde o dia 16, então 3 dias para trás. A gente está numa tendência de baixa do Bitcoin, né? O Bitcoin vai lá, perdeu os 38, os 37, 36, tá brigando numa zona de último suporte nos 34. E nesses últimos dias, o que a gente está vendo na dominância? Ela caindo. Ou seja, à medida que o Bitcoin vai caindo, as altcoins estão caindo menos. Como assim, bicho? Como se o Bitcoin está tipo, num ponto decisivo, que se ele perder ali, a gente pode ter uma queda daquelas. As altcoins estão caindo menos. Então isso é um sinal de risco, é um sinal que as pessoas não estão conseguindo gerenciar bem. E se elas estão muito posicionadas nas altcoins, o que vai fazer elas serem liquidadas? Não é a quedinha das altcoins, é o Bitcoin. O Bitcoin é o carro-chefe. E quando eu vejo isso acontecendo em suporte, normalmente é um sinal de perigo. Então a nossa estratégia no momento é sair fora das posições quando a gente tem oportunidade, como foi aqui, por exemplo, nessas liquidações com as instituições tentando distribuir, ao mesmo tempo que a gente mantém shorts nas altcoins. E eu falo isso, né, porque eu estou shortando as altcoins e elas não estão caindo tanto como, na minha opinião, elas deveriam. Então a gente precisa entender que isso é um risco, né? Isso é um risco para o mercado. E a gente precisa gerenciar esse risco de uma maneira eficiente e de uma maneira responsável. Então, o que nós estamos fazendo? Nossa estratégia no momento? Shortar várias altcoins, porque se o Bitcoin despenca, essas altcoins provavelmente vão despencar mais, e aí sim a gente pode ter o nosso apocalipse. Mas, enquanto o Bitcoin está no suporte e as altcoins estão caindo menos que ele, isso é um sinal de muito risco para mim, é um sinal de perigo, é um sinal que ajudou muito a gente a operar bem essa queda do Bitcoin desses 65 mil dólares, tá bom? Então, a gente está num mercado arriscado e a gente está num mercado que a gente precisa gerenciar e proteger o nosso capital, tá bom? Se você ainda não colocou o stop, coloque, pelo amor de Deus, principalmente nas altcoins, caras, porque se a gente tiver uma queda realmente com essa dominância aqui pumpando e tal, o que pode acontecer nas próximas horas, a gente pode ter quedas aí de 20, 30% nas altcoins. Eu não quero assustar ninguém. Eu só quero que vocês entendam que isso pode acontecer e se isso pode acontecer, você precisa proteger o seu capital de acordo com isso. Então mantenham as exposições na sua aversão ao risco, no que você está disposto a realmente arriscar no momento que é um momento decisivo. Tranquilo, investidores? Então, resumindo, estamos no suporte ainda, 34 mil dólares não pode ser perdido. Se a gente perder os 34 mil dólares, tendência de baixa e também análise de sentimento apontando para baixo. Aí ferrou, tá? E se a gente for lá e romper, primeiramente, os 36.500 e depois aquela região dos 38, a gente pode começar a acreditar. Então, às vezes é melhor você esperar essa demonstração de força aqui, ó, para você se posicionar, do que você arriscar agora, tá bom? Tranquilo? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esquece de deixar o like aí, se inscrever caso não seja inscrito e deixar todas as dúvidas, críticas e sugestões nos comentários. Então é isso, um forte abraço e até amanhã.